Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos à leitura anual da Bíblia. Hoje iremos ler o capítulo 4, 5 e o 6 do livro de Êxodo. Todo dia, 2 ou 3 capítulos nós estamos lendo diariamente. E a palavra de Deus nos diz assim, capítulo 4 de Gênesis, de Êxodo. A vara de Moisés torna-se em cobra. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor te apareceu? E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão, não estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecera que se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Aleluia, Jesus. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então se foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zipra tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse, certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele foi. Encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram.
Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre vós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazes cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E desimporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde a achardes, para nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, tarefa a cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabaste vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos. Por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isto, por quanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão e a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel por sua terra. Moisés
porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Eles são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, né? Enoque e Palu, Esrom e Carmim, estas são as famílias de Ruben, e os filhos de Simeão, Jemuel e Jamim, e Oade, Jaquim e Zoar, e Saul seu filho, e Saul, né, filho de uma canané. Estes são as famílias de Simeão, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Arão, Izar e Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Musi. E estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E aos anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá e Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael e Eusafã e Zitre. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naazon. E ela gerou-lhe a Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assi e Elcana, e Abisaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhes a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então dirás, Moisés, perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó. Amém. Aleluia, Jesus.